manhã que nós estamos clamando, sentindo a mão poderosa de Deus, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Segunda Coríntios 4, do 16 ao 18, amém? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, querido? Você pode glorificar a Deus por essa palavra. É interessante que tem a ver com os nossos dias, né? Paulo, ele fala sobre qualquer momento, qualquer tipo, qualquer desígnio de aflição, qualquer efeito que tenha aflição na nossa vida, Paulo vem bastante animado. E aí é interessante, por que Paulo, ele fala animado sobre essas coisas? Se você for lá no versículo 6 do capítulo 5, deixa a tua Bíblia aberta aí, ó, ele fala assim, ó: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ele fala que tudo isso que nós vivemos é momentâneo. E aí, se você volta lá no versículo 14 do capítulo 4, o ânimo dele está baseado na certeza que ele tem na ressurreição de Cristo. Ele coloca, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha só, independente de tudo que nós tenhamos vivendo, a nossa certeza é que o Senhor voltará para nos buscar, amém, queridos? A certeza é que nós temos um Deus que Ele é ressurreto. Então, por isso, o ânimo de Paulo, e o mesmo Deus que Paulo serve, nós servimos, né? Ele é um ânimo que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, nesse cenário de aflição que o homem vive, nesse cenário de aflição que o mundo vive, é importante saber alguns detalhes desse texto. A partir do versículo 16 ao 18, Paulo está muito animado, né? Ele crê, né, no fim de todos os sofrimentos, ele crê na ressurreição de Cristo, né? Ele crê que Cristo, né, com essa ressurreição voltará mais uma vez para nos buscar. Ele se sente realmente com o espírito pronto para viver as coisas de Deus. E aí, o que nós podemos tirar desse texto? Tem três coisas, uma em cada versículo, que fala sobre as aflições da nossa vida. Na primeira, nós podemos perceber que ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o que ele já começa a dizer é que as aflições, ela sempre tenta colocar um contraste na vida cristã, né? No primeiro versículo você já percebe esse contraste entre um espírito, né, um corpo que é fraco e um espírito que é renovado. Existe essa diferença. E assim que eu li isso, né, Deus colocou no meu coração uma dica muito grande do que seria a condução de um espírito fraco. Se você puder abrir em 1 João 2, 1 João 2, do versículo 15 ao 17, dá bem a conotação daqueles que têm espírito fraco, porque quem tem espírito fraco ama o mundo, ama as coisas do mundo, né? É interessante que ele não entende que o mundo ele jaz no maligno, né? Ele consegue separar, o espírito fraco ele consegue separar diabo de mundo, né? E de fato, existe explicações teológicas que existem coisas que são aptas do diabo, existem coisas que são aptas do mundo e existem coisas que são aptas da carne.
Mas no final, esse combo é todo para nos tirar de um foco de uma vida cristã. Né? E ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele cita, ele é bem específico. Olha a conduta de um espírito fraco: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, queridos? Esse é um desafio. Esse é um grande desafio. O espírito fraco, ele ama as coisas do mundo. O espírito fraco, ele só consegue viver de modo temporal. Ele só consegue viver com coisas que ele sabe que ele consegue enxergar, que ele consegue tocar, que tem prazo de validade, né? Nós não somos profundos na nossa vida espiritual, no espírito renovado, porque o espírito renovado te coloca numa outra esfera. O espírito renovado diz assim, ó: ei, Igreja Metodista no Jardim Botânico, nós somos eternos. E aí você pode falar assim: até aí nenhuma novidade, porque até aqueles que não confiarem no Senhor serão eternos, mas de um modo sofrível. Mas exatamente então, aí que se abrem os olhos, aí que cai a escama dos olhos, porque nós entendemos que o espírito renovado é aquele que entende que toda a nossa conduta, a partir de agora, ela vai determinando onde nós vamos passar a nossa eternidade. Já viu aquela viagem dos sonhos, né? Que hoje está meio difícil, né, para viajar, né? Acho que quem nunca conheceu a Itália, acho que hoje seria o melhor momento, entre aspas, né, financeiro, né? Porque as passagens devem estar lá no chão, né? Mas aquela viagem dos sonhos, se você não fez ou se você já fez, né? Se você está se preparando para fazer, você vai investindo naquela viagem, né? Você vai investindo naquela viagem e uma vez por ano, quando você chega naquela viagem, você fala assim: eu poderia ficar aqui minha vida inteira, né? A eternidade com Jesus é algo parecido. A tua caminhada cristã é o tipo de investimento que você faz nela. Esse primeiro contraste que Paulo fala é que tipo de investimento você faz na eternidade com o Senhor, né? Nós precisamos entender que toda conduta, todo testemunho, tudo aquilo que nós vivemos agora vai determinar que tipo de eternidade nós queremos. Quantos querem passar a eternidade com o Senhor? Levante sua mão. É isso. Começa agora, queridos. Começa nesse entendimento. E lá, em 1 João, começa a destacar o espírito fraco. O espírito fraco ama o mundo. O espírito fraco, ele ama o que ele vê. O espírito fraco, ele ama o que ele pode tocar, ele ama o que ele sente. Mas o espírito fraco tem que entender que todas essas coisas procedem do mundo. Ele ama a soberba da vida. Né? Sexta-feira foi muito intensa a nossa célula. Como eu falei para você, Deus colocou no meu coração uma palavra que nós somos embaixadores de Cristo. Olha que peso, olha que responsabilidade. É exatamente isso. O espírito fraco, ele é soberbo enquanto a vida. O que isso quer dizer? Ele se apega à vida de tal maneira que ele não consegue viver de fato a plenitude dos propósitos de Deus. Porque tem a ver com o seu tempo, tem a ver com o seu esforço, tem a ver com a morte, tem a ver com várias questões, porque você de fato pega a sua vida e fala: eu sou um missionário, eu sou um embaixador, eu sou um pregador, eu sou um ministro do Senhor, então a minha vida não é mais minha. O espírito fraco não entende que o critério para ser cheio de Deus não são as nossas qualidades técnicas, não é o quanto nós pregamos bem, o quanto nós cantamos bem, mas sim o nosso nível de submissão ao Senhor. Isso, a palavra é submissão. Nós não acordamos, nós vivemos dormindo, né? Alguns até na vida física porque estão cansados, mas a gente dorme muito na nossa vida espiritual porque a gente não entende alguns critérios. Olha só, Deus está te chamando para uma submissão de 100% para Ele, amém, queridos? Isso não é negociável. A grande questão é que hoje o espírito continua fraco porque nós, nós ministros, precisamos entender o que Deus está falando. Hoje nós nos moldamos muito fácil a personalidades, a pensamentos, a grupos, né? Nós chegamos no nosso grupo da faculdade e aqui eu não posso ser submisso 100% não, senão eles vão me engolir.
A gente chega numa igreja e aqui eu não posso ser submisso 100% não, porque tal grupo pode me engolir. Aí a gente chega na família, não posso ser submisso 100% não, porque eles vão me engolir, eles vão, sabe, vir para cima de mim com seus argumentos e eu vou falar o quê? Não, cara, olha só, eu sou 100% submisso a Deus. É isso que está faltando, queridos. É isso que está faltando para o Espírito ser renovado, amém? Nós precisamos nos submeter 100% ao Senhor. Toda a tua vida coloca diante dEle. Nós temos falado muito isso no meio da juventude. Não adianta você ser estabilizado, não, toma aqui, Deus, a minha vida profissional, minha carreira, e aí na vida sentimental, enquanto não acha certa, vai testando com as erradas, né? Isso é de Deus? Não, vai dar certo? Ele vai conseguir voar? Não é porque tem gente que vive assim. A gente começa a segmentar muita coisa na nossa vida, aí parece que tem área que é cheia de Deus e tem área que não tem Deus nenhum. Não é assim, queridos. Nós, quando nos entregamos totalmente ao Senhor, vivemos uma submissão. Aquele espírito fraco, que vê coisas temporais, que só consegue crer naquilo que vê, aquilo começa a ser treinado para uma nova prática espiritual. Essa prática espiritual é um espírito renovado em nome de Jesus, amém, queridos? É um espírito que confia no Senhor 100% na sua vida, 100% do seu tempo. Nós precisamos. Ontem eu achei interessante a minha esposa, né? E graças a Deus por isso que há esperança ainda para as pessoas, para uma juventude que tem vivido tanto assédio do mundo, né? No meio desses vírus aí, o irmão Joselmo falou algo interessante, né? Tem gente que redobra as orações, né? Tem hora que é bom, né, irmão José? Tem hora que é bom em sustos desses, tem gente que está clamando, fazendo jejum, né? Só falta colocar sangue nas portas, né, do cordeiro, né? Tá vendo tudo está fazendo. Não, estou fazendo, pastor, né? Mas é exatamente por isso. A juventude ontem lá do grupo da minha esposa, elas comentaram que estava todo mundo preparado para sair de noite, mas com essas notícias, ninguém teve coragem de sair antes de orar. Né? No perrengue a gente entende, né? É exatamente isso. Que diferença tem esse coronavírus? Que diferença tem esses dias para todos os outros dias? Que Romanos deixa bem claro que nós acordamos sendo considerados ovelhas para o matadouro. A grande manipulação do inimigo é te fazer não crer no mundo espiritual. A grande manipulação do inimigo é entender que as tuas maiores preocupações, né, e eu sei que todo mundo está preocupado, ainda mais, por exemplo, minha esposa é autônoma, tem uma crise mundial realmente, né, aquela preocupação financeira bate, mas exatamente o inimigo quer especular. Né? Lembra quando eu preguei de Neemias, sobre os cenários de Neemias, viu como é que se encaixa? Ele não consegue dar certeza, ele não vai dar firmeza, ele vai trazer especulação, boato, ele vai usar aquele cenário, esse cenário é para a morte, só é para a morte aquilo que Deus determina, e até a morte, quando Deus determina, é algo precioso, porque em Salmos diz que preciosa para mim é a morte dos meus santos. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele é o dono da vida e da morte. E você entende isso na plenitude quando é 100% submisso, queridos. Nós precisamos viver uma vida 100% submissa a Deus. Eu estou batendo nessa tecla porque é verdade. É para que você comece a identificar qual área na tua vida não tem essa submissão integral. Você pode falar assim, não, minha área financeira não é. Eu sou dizimista aqui, não, minha área ministerial, não, sou do ministério de louvor infantil. Mas e meu casamento? E a relação que eu tenho com meu marido? E que tipo de revelação Deus tem dado para a educação dos meus filhos e não tem acontecido? Eu tenho me esquivado porque hoje é muito difícil educar, está muito difícil confrontar. Às vezes eu tenho um filho jovem, um filho adolescente. Qual área da sua vida você precisa entregar nessa manhã? Você não saiu da sua casa à toa. Deus está falando no mais profundo do teu coração, aonde nenhum homem consegue enxergar. Ele está falando assim, ei, você precisa me entregar nessa área. No primeiro momento, entregar algo, né? Você sai de uma zona de conforto. Nem sempre isso é tranquilo. Como já se diz, sair de uma zona de conforto vai se tornar no mínimo desconfortável. Né? Você está ali no conforto, estou aqui. Não, vou entregar essa área e aí Deus vai mudar. E quando Ele muda, a gente não sabe como vem. Como Ele muda? Quando Ele muda, a gente não sabe qual a revelação. Eu já preguei isso algumas vezes, que eu falei que uma das peças
festas que mais impactou a minha vida, quando eu era juvenil, quando eu era adolescente, foi a do vaso, né? Que era um juvenil adorando: Senhor, muda a minha vida, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar. E aí ele desce à casa do oleiro, e aí começa a ser moldado, e aí, né, tem uma pessoa que faz o personagem de Jesus atrás dele, né? O juvenil senta numa cadeira, e Jesus começa a moldar, e aí o juvenil fica adorando: ai que benção, isso me molda. Aí quando vai moldar numa área que ele não quer, ele: não, aí não, Jesus. Aí ele continua mudando: isso, Jesus. Não, aí não, Jesus, essa área não. É exatamente assim quando nós não somos submissos integralmente. Nós estamos na casa do oleiro e chegamos aqui, ó. Nós nos apresentamos a Jesus, que é o oleiro, e falamos assim, ó: olha só, Jesus, esse é o vaso que eu quero ser, tá? Eu quero essa curvinha, eu quero esse toque aqui, eu quero esse desenho no meio. Aqui tu não precisa mexer não, que eu adorei essa parte. Tem a ver com a minha personalidade forte, é a minha marca registrada. Aqui tu não vai mudar não, Jesus, porque aqui está tranquilo. As pessoas já me entendem, esse é meu jeito, né? Está totalmente diferente daquilo que realmente o Espírito renovado quer fazer com a tua vida. Não existe o meu jeito, a minha personalidade forte, a minha marca registrada, quando nós somos submissos ao Senhor. Você pode ter o teu perfil, no máximo, mas você pode ser mais sisudo, mas se Deus fala assim: olha só, cumprimenta e sorri, você cumprimenta e sorri. Você pode ser até mais estressadinho, né? Mas o estressadinho na mão de Jesus, submisso 100%, Jesus fala assim: ei, que isso? Aí você fala: me perdoa, Jesus, e você começa, né? O problema é que nós deixamos exponencial os nossos defeitos, quando o Senhor quer potencializar as nossas qualidades, até que nós venhamos a nos tornar, né, varão perfeito. É assim que diz a palavra. Então, esse primeiro contraste da vida cristã, a diferença entre um espírito fraco e um espírito renovado, ela é muito fácil de ver. É que tipo de confiança você tem em Deus. Queridos, e a grande verdade é essa: a nossa vida com Deus, ela pode ser muito bem sintomatizada, né? Você pode pensar: quais são os sintomas da minha vida com Deus? Em relação à profundidade, é quando nós percebemos que nível de confiança nós temos em Deus. Que nível de confiança você tem em Deus? No meio de um caos como está nesses dias, que nível de confiança você tem em Deus? Se um parente teu pegou o coronavírus, que nível de confiança você tem em Deus? Se isso abalou as tuas finanças, que nível de confiança você tem em Deus? Isso sim começa a ser termômetro para que tipo de espírito nós temos: fraco ou renovado. Gostaria que você fechasse seus olhos alguns segundos e falasse o seu nome, falasse assim: Daniel, nessa manhã, você está mais para o espírito fraco ou renovado? É legal quando nós conversamos com nós mesmos, né? Não tem nada de esquizofrenia nisso não, tá? Isso é uma porta aberta para a oração. Isso é uma porta aberta para você começar a se perceber, e daqui a pouco você coloca Deus no meio dessa conversa. Fala: Deus, então me ajuda, né? Se eu estou morno, se eu estou mais para o espírito fraco, não, eu estou buscando cada vez meu espírito mais renovado. Não perca o foco, amém, queridos? Não perca o foco. Você não pode tocar na pessoa que está no teu lado, você não pode abraçar talvez, mas falar assim, né, sem virar muito o rosto para ele. Fala assim de leve, ó: não perca o foco. Fala para ele que está no teu lado, ó: não perca o foco. Aqui tem mãe e filho, tem casal, né? Aí para esse não vale, né? Aí eles podem falar à vontade, que não adianta, né? Não perca o foco, tenha um espírito renovado, amém, queridos? Esse é o primeiro contraste, está lá no versículo 16, né? Vou ler a última vez para a gente passar para o outro. Por isso, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Creia no mundo espiritual, seja submisso 100% ao Senhor, amém, querido? Você pode glorificar o Senhor por isso. Esse é o primeiro princípio dessa manhã. E logo depois, olha aqui, algo tremendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa palavra é muito poderosa, porque qualquer situação de um presente que traga dor, qualquer situação de passado que tenham lembranças dolorosas ainda, o Senhor fala: quem se apega nessa palavra, quem se apega nesse bálsamo, entende que o futuro é glorioso, amém, queridos? Nós não paramos exatamente por isso. Os cenários podem ser os piores, eu sempre
né? Nós podemos olhar, como eu sempre falei, de um quadro só, mas a gente confia naquele que tem uma visão geral. Nós olhamos quadro a quadro, nós olhamos assim, o caos, aí melhora um pouquinho o caos, e daqui a pouco tem um refrigério lá na frente. Mas o que o Senhor nos convida, olha que coisa interessante, é viver o tempo de refrigério, mesmo sem ver, amém, queridos? É viver o tempo de cura, o tempo de libertação, o tempo da prosperidade, mesmo sem ver. É aí que está a grande questão dessa palavra. E esse é um dos versículos que eu mais gosto até de ler, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele não quer nem saber qual é o cenário, ele está dizendo que é leve e momentâneo. Aí você pode falar assim, não, mas tem anos que eu vivo isso, pastor, essa palavra não combina na minha vida não. Continua sendo momentâneo, porque você é eterno. O que são 10 anos, 20, 30, não interessa. O que seja, eu nunca parei para pesquisar, e agora que me veio à mente, quantos anos teria o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz que foi perdoado. Imagina, ele pode ter vivido toda uma vida de tribulação, mesmo assim foi leve e momentânea. Porque quando ele falou, Senhor, me perdoa, quero estar contigo. E aí ele fala para o quê? Para ele? Ainda hoje estará no paraíso. Olha só que coisa, né? O passado dele era doloroso, o presente dele mais ainda, ele estava ali na cruz, né? Mas mesmo assim, o seu futuro foi glorioso, amém, queridos? Então, tudo que nós passamos, quando nós estamos submissos, né, entregues ao Senhor, quando nós entendemos quem Ele é, esse ânimo de Paulo, tudo que nós passamos é leve e é passageiro, é momentâneo, e isso sem querer minimizar, mas o nosso Deus que nos dá esse aval. O que mais te assusta hoje? Se você é um ser humano normal, olha eu influenciando a tua resposta, né? Se você é um ser humano normal que nem eu, o que mais vai te assustar é a morte. A morte de todos os nossos problemas. Eu acho que a morte deve ser aquele, né? A situação financeira você vai lá e tenta dar um jeito, a emocional você vai lá, se cuida, se trata, ora, e a gente consegue, mas a morte, né? No nosso ponto de vista humano, racional, não tem jeito, mas tem para Cristo. Até isso é leve, porque o aval de Deus diz que Ele é o dono da vida e o dono da morte, é Ele quem determina. Então até o pior cenário na nossa mente humana, para Ele se torna algo tranquilo, como eu citei anteriormente, em próprios Salmos fala, né, que preciosa para mim a morte dos meus santos. Ele não se preocupa, Ele sabe que tudo que você está vivendo, se você ligado nele, tem um propósito específico para a tua vida, amém? E independente do propósito, que também é lindo, o que nós vamos viver, a questão é que o final vai ser igual para todo aquele que crê em Jesus, vai ser a eternidade com Ele, amém, queridos? Quantos são ansiosos para esse momento? Né? Quantos falam assim, gente, Maranata, né? Maranata. Quantos todo dia acordam, pelo menos uma vez no dia falam Maranata? Isso é um ótimo sintoma, queridos, porque tem a ver com o que eu acabei de falar. Cuidado com a soberba da vida, né? Cuidado com o nosso dia a dia, né? Que ou está cansativo e a gente nem percebe a vida passar, ou está prazeroso demais e a gente se apega àquilo, quando nossa oração o dia a dia deve ser: ora vem Senhor Jesus. Eu acho que a gente esquece o que a palavra diz, que nós viveremos num lugar que vai ter vírus. Oi? Vocês estão comigo? Eu não sou muito de pregar falando vocês estão comigo não, mas assim, se você saiu e está enfrentando o coronavírus, acorda aí em nome de Jesus, meu irmão. Senão você é no mínimo louco, né? Saiu de casa, veio desviando dos vírus da cidade, aí chega aqui para dormir, não pode, né? Então, o lugar que nós vamos viver a eternidade, vai ter vírus? Vai ter dor? Vai ter sentimentos ruins? Vai ter cansaço? Por que a gente não anseia por esse lugar? Não é verdade? E infelizmente é o termômetro da vida. A irmã Leda ali falou bem, ansiamos, e é isso. Para aqueles que já entenderam essa palavra, viva intensamente esse anseio. A cada dia se apegue menos ao que nós vivemos aqui, sem perder o foco no propósito, porque se nós estamos aqui, que nós venhamos a ser bênçãos eficazes, embaixadores de Cristo, amém? Mas no mais, queridos, seguir entendendo a leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória, amém? Esse peso de glória pode ser a tua salvação, e é de fato a sua salvação, e para muitos podem viver esse peso de glória ainda hoje, a vontade de Deus é nos abençoar
quiser nos alinhar. Nós criamos um critério muito errado de ser abençoado por Deus, né? Quando nós olhamos lá, né, as bem-aventuranças, né, o bem-aventurado, o abençoado, é o que chora, porque será consolado, né? Olha só que coisa, né? Não tem a ver com a cadeia de recursos que nós achamos, né? Não, olha só, ainda hoje, ainda nesse tempo, mesmo antes do maior peso de glória, que é o futuro glorioso, eternidade com o Senhor, não, o Senhor quer te dar aquele super carro, aquela super casa, aquela super viagem, amém, isso tudo é muito bom, né? Mas primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem as coisas espirituais, isso é o peso de glória significa que independente do que você viva, você tem noção, isso é leve, isso é momentâneo, porque um dia o Senhor carregou uma cruz pesada, Ele foi humilhado, Ele foi açoitado, né? Ele se deu como cordeiro por mim, então tudo aquilo que eu estou passando ainda não vai se comparar àquele sacrifício, toda a possibilidade, toda a perspectiva, toda a expectativa que eu tenho, é porque um dia alguém teve um sacrifício sincero e integral. O nosso sacrifício é leve e é momentâneo, por mais que isso venha ferir o nosso ego. Essa é a grande verdade, queridos. Se você fala que sacrifício é acordar para estar 9 horas em ponto, isso não é sacrifício, isso é leve, isso é momentâneo. Se você fala que tirar a contribuição ali das minhas finanças, isso é leve, isso é momentâneo, isso nem é sacrifício, isso é prazeroso. Tem coisas que Deus nos dá que a gente precisa entender que é prazeroso, para que nós venhamos ter um futuro glorioso, amém? Mesmo sem falar, muito próximo da pessoa, falar assim, ó, futuro glorioso te espera, um futuro glorioso te espera. Você pode fazer que nem a Bárbara fez, tem problema não, ó, ela só fez assim, ó, tipo, é isso que ele falou, ó, ela nem precisa falar nada, só, ó, é isso aí que ele diz, né? Futuro glorioso te espera. E por último, no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, né? Então aqui ele começa a falar o que eu já antecipei, o terceiro cenário. O primeiro lá, ele fala entre o espírito e o corpo fraco e o espírito renovado, entre o presente, o passado de dor, de lembranças e um futuro glorioso. E agora, queridos, entre as coisas visíveis, temporárias e as coisas invisíveis e eternas. Essa é a grande chave do mundo espiritual. Enquanto nós andarmos na rua falando assim, esse ônibus não passou, que droga, vou perder meu dia, vou chegar atrasado e tal, isso é visível, isso é temporal. Aí quando você olha e fala assim, ó, esse ônibus passou, quem sabe Deus me livrou, esse ônibus passou direto, quem sabe, quem está à minha volta aqui, será que Deus está me dando aqui um tempo para falar para alguém do amor de Deus? Olha só, olha que perspectiva, olha só que perspectiva. Também, queridos, olha só, deixa de ser cara de pau, não é para chegar no trabalho e virar patrão assim, olha só, eu cheguei atrasado porque o pastor pregou que agora eu só fico ligado nas espirituais. Aí eu me atrasei, o ônibus passou 3 ônibus, eu não quis pegar, porque eu estava pensando assim, o que eu oro aqui, o que eu falo assim, gente, né? Eu sempre falo desse termo, boa vontade para entender a revelação de Deus, então tenha boa vontade nessa manhã, mas exatamente isso, nós nos apegamos às coisas visíveis, temporais, o meu bem material, aquele só, Deus quer abrir os teus olhos para que você tenha uma realidade sobre o invisível, sobre o que é eterno. Deus quer te fazer olhar com outros olhos para a cura, para a salvação, para a libertação, para a eternidade, para quem você é no reino, para quem você é no propósito que Deus tem como um propósito integral. Saia da limitação do que é visível, saia da limitação do que o quadro a quadro te leva a crer, né? O quadro a quadro te leva a crer que você não pode atravessar uma rua com tiroteio, o invisível te leva a crer que naquela hora vão cair 1000 no teu lado, 10 no outro, mas você não vai ser atingido, não porque você é melhor, mas porque você está com a revelação que Deus naquele momento te fez passar dessa forma. São coisas invisíveis, são coisas eternas, e o que é eterno é o nosso espírito, é o nosso coração. O que é eterno é que tipo de embaixadores nós somos de Cristo.
há uma palavra confiada a nós. Paulo vive animado porque quando ele se transforma, quando ele vive aquele momento de metanoia lá em Atos 9, ele realmente entende que ele é um embaixador de Cristo. Por intermédio dele, ele fala agora por Cristo. Isso tem a ver com autoridade espiritual. Uma vida que percebe que nas aflições você pode contar com Deus, é uma vida de autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é gritar assim, mas se você quiser gritar, fica à vontade. Aí cada um tem seu perfil. A autoridade espiritual não é no meio da adoração, talvez você fica lá com trejeitos e, aquela pessoa é espiritual, meu irmão. Eu tinha um amigo muito engraçado, mas ele era espiritual mesmo, né? Mas assim, ele no meio do louvor ele ficava assim, ó. Aí eu ficava assim, rapaz, Deus deve estar falando muita coisa com ele ali. E às vezes não. O que eu estou querendo dizer é, viva o que Deus tem para você. Sem rótulos, sem modismos, sem clichês. Eu sempre falo muito isso. Se você é o que senta e é mais concentrado e mais reservado, mas se você está vivendo em Deus, se você entende essa palavra, amém. Continue. Se você é mais intenso, se você pula, se você dança, se você chora, continue, não pare. Mas a grande questão é que esse evangelho maravilhoso, Paulo se diz muito animado, porque ele entende que é um evangelho inclusivo. É um evangelho inclusivo. Então esses contrastes nós precisamos entender nessa manhã. Esse último momento que ele traz para nós, das coisas temporais, ele fala assim, ó, mesmo que você não veja, creia, porque Deus está fazendo, amém, queridos? Você pode olhar para qualquer área da sua vida nessa hora, você pode não ver, mas crê. Crê, se é revelação de Deus, se é algo que ele... Por que eu falo assim? Eu estou crendo não, eu estou crendo. O problema é que para finalizar essa pregação, vou ter que voltar a várias outras que eu fiz falando a mesma coisa. Cuidado com as vozes, são muitas referências hoje. É importante que nós venhamos a ter discernimento nesses dias, né? Tenha discernimento, tenha algo que faça você entender como Deus fala com você. E aí, queridos, você pode se preparar para viver um tempo de espírito renovado, um tempo de futuro glorioso e um tempo de coisas invisíveis e eternas. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Amém, queridos? Nessa hora, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está sendo ministrada nessa manhã. Muito obrigado pelo Teu povo que vem e, mesmo com desafios, nessa manhã, derrama o coração para que algo integral aconteça. Derrama o seu coração para que receba um espírito renovado, receba a certeza de um futuro glorioso e receba a certeza de coisas invisíveis, coisas eternas. Nós queremos, Senhor, ministrar, Senhor, nessa manhã, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Coloca cada vez mais intensidade no nosso coração, coloca cada vez mais, Senhor, um prazer em adorar o Teu nome, a viver realmente, Senhor, na Tua presença, Deus. Nós queremos entender, Deus, esse ânimo, Senhor, de Paulo, Senhor, na nossa vida, Deus, e que esse ânimo seja presente na nossa caminhada cristã, Senhor. Nós somos alertados desses contrastes que Paulo cita nesse texto, Senhor. Nós queremos refletir cada vez mais, que em casa, que indo para casa, nós venhamos a entender e a ir digerindo essa palavra, esse direcionamento na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, aleluia.